Oi, meu povo! Deixa eu botar meu fone aqui pra gente entrar aqui ao vivo. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos botar aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Desativar perguntas. Ativar perguntas. E aí, gente, tudo bem? Agora eu tô com essa novidade. Às quintas-feiras, às 14 horas, eu vou entrar aqui ao vivo pra gente fazer um momento de perguntas e respostas ao vivo aqui com vocês. Eu sempre faço isso no meu Stories, né? E é um sucesso, né? Eu acho engraçado que a comunidade masculina ama. Boa tarde, sejam bem-vindos. E eu queria liberar aí para daqui a pouco vocês começarem a me fazer perguntas aqui ao vivo. Eu tava respondendo aqui vocês, né? Vamos ver o que vai dar. Peraí. Fique quietinho o telefone. Deixa eu colocar aqui. Oi, Lala, tudo bom? Quanto tempo, né, gente? Vamos ver. Qualquer assunto. Milene, qualquer assunto. Óbvio, né? Que normalmente as pessoas fazem perguntas para mim a respeito de casamentos e filhos e tal. Então, vai mandando as perguntas aí que a gente vai começar a responder aqui ao vivo. Na lata, né? Não é assim? Deixa eu ver se eu tô... Gente, vamos testar aí? Eu queria que vocês mandassem para mim alguma pergunta para ver se entra aqui. Se tá entrando aqui comigo as perguntas. Recebi aqui uma pergunta. A Melita tá dizendo aqui: oi, Nathalie, tudo bem? Descobri que meu marido foi motel. Não sei o que faço. Pergunto a ele ou não sei. E, na verdade, não sei o que fazer. Então, deixa eu começar logo respondendo essa pergunta. Peraí, gente. Não manda a pergunta enquanto eu respondo a outra, porque senão eu não vou conseguir responder vocês. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte. Beleza, você descobriu. E você tem todo o direito de chegar junto e confrontar e perguntar. Na verdade, perguntar o quê, né? Perguntar o que é que vocês vão fazer com essa situação. Porque, efetivamente, se você sabe que ele foi... Agora, eu volto a pergunta para você. Você está decidida e já tem na sua mente tudo construído depois que você confrontar ele? Porque o que é que eu vejo, tá? Eu vejo o seguinte. Mulheres que descobrem traição do marido e chega na hora e escancara e chega pra ele e diz: olha, eu descobri que você tá. O que é que na grande maioria das vezes acontece? Na grande maioria das vezes, o homem disse: realmente eu tava fazendo isso, eu não amo mais você e tô saindo de casa. E aí depois as mulheres ficam arrasadas, desesperadas, pedindo ajuda porque não querem perder, porque enfiaram os pés pelas mãos. Então, assim, eu sempre falo, agir na emoção e baseado no conhecimento aí louco que você tenha, é muito complicado. Então, a pergunta que eu faço pra você é: você tá preparada pra acabar o casamento? Eu não tô justificando o erro dele, tá, gente? Mas eu tô querendo dizer pra vocês o que é que normalmente acontece quando a mulher vai de pronto, bate pronto no cara e confronta o cara. Normalmente o homem não aguenta ser confrontado nessa área. Ana, meu marido está me traindo, mas não sai de casa. Já mandei ele embora, lá não sai. Meu coração pede para ele não sair, mas a razão sim. Então, deixa eu te falar uma coisa. Não mandei ele sair de casa não, de verdade. Eu sei, gente, eu vivi isso. Eu sei que o processo da traição é um processo muito dolorido. Eu sei que a gente a gente entra numa guerra interna gigante, né? Que a gente tem vontade de matar, de mandar embora. E ao mesmo tempo a gente fica, poxa, a gente construiu uma história, tem uma família, tem filhos, tem tantas coisas em comum, tem uma casa, tem tanta coisa em comum, vou jogar tudo por água abaixo, não tem condição de fazer isso, né? E aí o que é que acontece? Eu digo pra vocês que o tempo nessas condições é o que é mais necessário. Porque com o tempo você vai respirando e aí você vai tomar decisões de fato inteligentes. Porque normalmente quando a gente está com nossas emoções muito abaladas, a gente toma decisões precipitadas, né? E depois a gente se arrepende. E, gente, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. É incrível como eu vejo mulheres arrependidas de ter colocado o marido pra fora de casa. Eu acho que até hoje, de 100 mulheres que mandaram mensagem pra mim após traição, eu acho que umas 2 disseram que não se arrependeram de colocar o homem pra fora de casa. O resto todas se arrependeram. Então, eu sempre peço para que vocês tenham
paciência, não com ele, mas paciência com as suas emoções, paciência com a sua condição, né? O seu estado emocional, para que você de fato tome uma decisão racional e não emocional. E normalmente a traição, ela ataca muito as nossas emoções, né? A Anne tá me perguntando o seguinte: Nath, o que fazer para o meu marido largar o celular e prestar atenção em mim e minha filha? Amo seus vídeos. Obrigada. Anne, deixa eu te falar, amiga, quando nós soubermos essa resposta, nós vamos ser ricas, milionárias. Porque é uma resposta que nós não temos. Infelizmente, a gente está vivendo uma época onde as pessoas estão viciadas em telefone, elas estão viciadas no mundo online. Viciada mesmo, tá, gente? A gente acha que vício é bebida, droga, cigarro, mas deixa eu te falar. Já existem, inclusive, clínicas para desintoxicação, né? De pessoas em relação a isso. Então, assim, de verdade, eu aqui em casa, o meu marido trabalha muito com telefone. Basicamente, o negócio dele, ele usa muito telefone. A gente tenta equilibrar, mas a gente percebe que a gente é muito roubado. Eu também trabalho com online, mas a gente percebe sendo muito roubado nessa área. E, de fato, é complicado. Vamos lá. A Fernanda está me perguntando como lidar com o marido que não ajuda com as tarefas que poderiam ser divididas. Fernanda, é assim. Às vezes, o que acontece nos casamentos, eu não sei se é o seu caso, tá? Mas às vezes o que acontece no casamento é assim. Você começa o casamento de uma forma, no meio do caminho você quer mudar. O que é que eu percebo que acontece? As pessoas querem mudar a rota do relacionamento no meio do caminho. E é mais difícil as pessoas aceitarem. Então, qual é o meu conselho com você? De fato, você tenha uma possibilidade de conversar com ele, não num tom de cobrança, não num tom de crítica, mas num tom de dizer assim, poxa, eu preciso da tua ajuda. Então é totalmente diferente, né? O que eu vejo é que às vezes a gente não tem eficácia nessa condição porque a gente entra no nível de cobrança hard. E nessa cobrança o homem não funciona. O homem não funciona com cobranças e críticas. Aprendam isso definitivamente. Toda vida que você for cobrar e for criticar, você vai encontrar um muro na sua frente e não vai dar legal. Então, essa é a minha experiência, né? É o que eu vejo que é muito comum acontecer. E outra coisa que eu vejo que as mulheres erram muito é que elas querem conversar no auge da raiva ou no meio da briga. Não funciona também, né? A Rafaela tá aqui dizendo, ontem eu terminei a Gretchen no meu marido porque eu descobri que ele estava procurando outras pessoas em um aplicativo de relacionamento. Apesar do nosso casamento já tinha acabado. Não entendi. Você agrediu ele? Marido manipulador, a Milen está dizendo. Marido manipulador, o único que trabalha, joga sempre na cara que trabalha para comprar as coisas que ele quer e acaba esquecendo de comprar coisas para os filhos e casa. O que eu faço? Minha irmã, você trabalha ou só ele trabalha? Nós estamos vivendo uma geração, gente, com muitas pessoas vivendo para o seu umbigo. Essa é a verdade. E eu vou dizer para vocês a minha experiência. Eu só conheço uma forma de você deixar de olhar para o seu umbigo e começar a olhar para o próximo. É quando você, de fato, tem um encontro com Jesus. Não tem outra forma, tá? Eu não conheço. Eu não conheço terapia, eu não conheço nada disso. Nós temos uma tendência humana, natural, de sermos egoístas. De olhar só para o nosso umbigo, de olhar só para a nossa vida. Essa é uma tendência natural. A única coisa que faz a gente olhar para o próximo e querer ajudar o próximo é quando a gente entende essa condição espiritual, né? De amar o próximo e tal. Então, assim, ore, minha irmã, para que Deus entre de fato no coração do seu marido e ele mude essa condição. Rafaela, minha irmã, não deu certo não, né? Você pegou esse negócio aí, o casamento já estava acabado, aí você foi pra cima dele, bateu. Cara, meus cabelos arrepiam quando eu vejo uma mulher fazer isso, porque a tendência é que o cara revide ela e isso não dá legal, né? Nós somos um lado mais frágil. Deixa eu ver aqui. Meu marido me traiu uma vez, perdoei e continuamos. Ele me traiu a segunda vez, eu perdoei, eu terminei. Isso tem 20 dias, ele tá curtindo a vida e eu só choro, não sei o que fazer. Ó, mais um exemplo que eu falei pra vocês, né? A mulher termina, bota o cara pra fora e fica sofrendo, né? Aí aquela pergunta, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como é que a gente faz?
Gente, as pessoas me perguntam muito sobre se vale a pena lutar por um marido adúltero. Eu vou dizer pra vocês, tá? A minha experiência. Eu vivi num relacionamento durante muito tempo com uma pessoa que adulterava o tempo todo. E chegou um momento que eu fiquei muito cansada, realmente, desisti. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chegou um momento que eu, Nathalie, mergulhei num relacionamento com Deus. A partir desse relacionamento que eu tive com Deus, eu fiz algumas mudanças internas. E essas mudanças internas geraram em mim uma decisão de orar pelo meu casamento. E eu fazia isso por fé, porque condição humana não tinha nenhuma. Percepção, assim, eu olhava para o lado, olhava para o outro, eu não via a possibilidade de ter um relacionamento restaurado, de ter um homem transformado, nada disso. Então eu vou dizer para vocês, as pessoas me perguntam muito, até quando você deve lutar por um casamento? E a minha resposta é, até quando você tiver fé para que as coisas possam mudar. Quando você não acreditar mais, quando você não tiver mais fé que seu casamento pode mudar, que seu marido pode ser transformado, chegou a hora de acabar. Porque a única coisa que nos faz mover nessa condição é se a gente acreditar, né? Tiver esperança de que pode ser diferente, entendeu? E foi assim que eu lutei pelo meu casamento. Eu lutei pelo meu casamento nessa condição de acreditar que um dia Deus podia mudar a minha história, que um dia Deus podia mudar o Beto. E através da fé, a fé era meu combustível diário, né? Deixa eu ver aqui, a Lê tá perguntando aqui. Quando você ficou sabendo que o Beto tinha 2 namoradas e você queria era ele, como você conseguiu ser paciente? Você sabia que iria ficar com ele? Você o amava, o sustentou? Então, assim, é interessante essa sua pergunta. Quando a gente começa a caminhar com Deus, você vai perceber que você vai andar muito na contramão do que os seus olhos veem, né? Vai ser assim, notório. Então, o que acontecia? Toda vida que eu ia orar, toda vida que eu ia ler a palavra, toda vida que eu ia ter contato com Deus, para minha própria vida, Deus me enchia. Voltou. Deus me enchia de um combustível que era isso que me fazia lutar diariamente pelo meu casamento. Nath, quando você olhava e você via ele com 1, 2, 3 mulheres, o que você pensava? Eu dizia para Deus, se o Senhor está dizendo que vai acontecer, eu prefiro me apegar no que o Senhor está dizendo e não com o que os meus olhos veem. A fé é isso, né? A fé é a gente andar na contramão da vida. A fé é a gente caminhar completamente oposto do que os nossos olhos veem. A Bíblia é assim, né? Quando a Bíblia começa a falar que para você ser senhor, você tem que servir. A Bíblia fala que você tem que perdoar 70 vezes 7. A Bíblia fala que se alguém te fizer um mal e pedir alguma coisa tua na justiça, dá o dobro. Então, assim, a Bíblia vai nos ensinar a andar na contramão do que a cultura e a sociedade vai falar muitas vezes. E isso é andar no espírito, né? E isso é andar no sobrenatural. Então, assim, por isso que eu falo para as pessoas que é muito difícil nos dias atuais, quando eu levanto uma causa, quando eu falo sobre perdão aqui na internet, é muito interessante porque as pessoas ficam alucinadas. Por que elas ficam alucinadas? Porque elas passam pelo filtro humano. O meu filtro humano, quando eu fui traída, a vontade que eu tinha era de trair, era de matar, era de dar um pé na bunda. Era o meu filtro humano. Mas eu não ando baseado no meu filtro humano, eu ando baseado na sabedoria e fé. E é muito interessante porque a palavra de Deus fala que à medida que a gente caminha com Ele, nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter paz, nós vamos ter alegria, né? Nós vamos ter paz que vai exceder todo o entendimento, ou seja, toda a situação ao nosso redor vai dizer que é um caos e a gente vai ter paz. Então eu comecei a caminhar dessa forma. E eu só acredito de verdade, viu, gente? Eu vou dizer pra vocês. Eu só acredito que é possível você restaurar um casamento, você ter uma família fortalecida, se você de fato trouxer Deus, os seus princípios, os seus valores para o meio da casa. Do contrário, eu vejo um monte de gente levando um casamento completamente insegura. Eu vejo um monte de mulher insegura. Aí a insegurança dela, elas ficam insinuando outras coisas no casamento. Eu vejo casamentos onde as pessoas vivem uma sociedade na criação dos filhos, né? Eu vejo pessoas fazendo de conta que são casados, mas na verdade é uma grande farsa, cada um vive sua vida. Então, assim, a única forma que eu vejo das pessoas serem verdadeiramente eficazes, no sentido da palavra do casamento, quando elas trazem Deus para o centro.
Do contrário. Até porque, gente, nos dias atuais, quando a gente liga a televisão, quando a gente lê telejornal, quando a gente assiste telejornal, a gente lê mensagens, gente, é tudo contra a família. Tudo contra a família. Eu fiquei sabendo há umas 2 semanas atrás que agora lançaram um aplicativo aonde as mulheres casadas, elas podem acessar outros casamentos só para ter relação sexual. Ou seja, gente, cada dia que passa é aplicativo, é internet, novela, tudo isso cooperando para o fim da família. Então, se a gente não se fortalecer com fundamentos e princípios e valores muito bem enraizados, a gente vai ser engolido por essa onda facilmente. Essa é a verdade, né? A gente vai ser engolido facilmente. A gente tem sido cobrado aí exacerbadamente por mais funções, né? A mulher está cada vez mais sobrecarregada, a mulher está cada vez mais abafada, né? Eu às vezes saio e vou conversar com minhas amigas, elas estão esgotadas. São as escolhas que elas estão fazendo, né? A Ju está dizendo aqui, durante anos fui à igreja, depois que ele foi embora, me batizei em setembro do ano passado. Legal. Olha aí, tá vendo? Algumas crises no casamento têm bons benefícios, né? Meu marido teve um caso de 2 anos, aqui a Degiane está escrevendo. Calma, gente. Meu marido teve um caso de 2 anos e meio e desta relação eles tiveram um filho que está com 3 meses de idade. Agora a mulher exige que ele vá ver a criança. Estou apreensivo, o que faço? Olha, Degilene, eu vou lhe dizer uma coisa, tá? Você não tem como fazer uma alienação parental. Isso é muito ruim. Eu sei que essa criança foi gerada de uma forma errada, mas é uma vida, é uma criança. E eu quero te dizer que eu, no seu lugar, eu não só apoiaria ele a acessar a criança, quanto eu iria, né? Nath, isso é muito louco. Mas quem anda por fé, anda na contramão do mundo, né? Uma mulher normal agiria de forma abrupta, né? Louca, insana. Mas nós que andamos por fé, nós caminhamos de forma diferente. A gente ama quem não merece, a gente dá carinho para quem acha que não precisa, e assim a gente vai fortalecendo os nossos relacionamentos, né? Gente, é muita pergunta rápido. Peraí, gente, que eu tenho que ler. A Josi tá dizendo assim, eu quero saber quanto tempo de gestação. E se você não teve medo de outra gestação pelo que aconteceu. Ah, não. Olha outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Gente, eu tenho uma certeza na minha vida absoluta. Olha só. Se a palavra de Deus fala que a mão do Senhor está sobre a minha vida, o que é que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que tudo que me alcança passa pelas bondosas mãos do Senhor. E outra coisa, eu entendo que filhos na minha vida são ciclos. Houve um tempo que eu precisava realmente parar. E Deus me parou através da gestação da Sofia. Hoje eu já estou parada. Hoje eu priorizo de fato ouvir Deus e ouvir os comandos de Deus. Então eu acredito de verdade que esse bebê que está aqui no meu ventre, eu estou com 8 semanas, é um bebê que vai gerar um novo ciclo, um novo tempo na nossa vida. Então o medo, ele vai ser a ausência de fé, né? E quando eu descobri que eu estava grávida, de fato foi sem querer, nós não estávamos planejando, mas nós recebemos com muita alegria, a minha casa toda, todo mundo. E a gente entende que a nossa vida, ela está comandada por Deus. Então, se Deus me confiou mais um filho, na verdade eu me senti muito privilegiada e muito honrada por Ele confiar ao meu ventre mais uma criança, né? Então a gente está super feliz e grata por esse presente, mais esse presente, né? Crianças, ok, do your homework. Vamos lá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me perguntando. Aqui, a Carolina está dizendo assim, marido terminou contra a mulher, voltou fisicamente apenas. Tá muito difícil. Qual o seu conselho? Mandar embora ou continuar esperando em Deus? Ele longe eu conseguia ter mais fé do que ele em casa com toda indiferença. Então, Carolina, eu não mandaria embora, tá? Mas eu também não impediria se ele quisesse ir. Quando o homem trai, quando existe o adultério no casamento, a Bíblia fala que ele está fora de si. Olha que louco. Lá em Provérbios, ai gente, eu não sei. Voltou. É muito comum o homem tá tendo esse tipo de comportamento quando ele está em adultério. Por quê? Porque ele só muda se ele se arrepender.
E dificilmente um homem que está nesse processo do adultério, que está apaixonado, que está naquela fase carnal, ele consegue compreender o arrependimento. Então o que acontece? Ele de fato está enfeitiçado. Ele está no processo de enfeitiçado mesmo. Ele tem olhos, mas não enxerga, ele tem ouvido, mas não escuta, a mente dele fica cauterizada, ele só faz besteira, né? Inclusive, depois que o tempo passa, que a pessoa tá livre do adultério, é quando a pessoa diz assim, caramba, como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu pude falar isso? É impressionante. Então, o que você tem que fazer é, de fato, orar para que ele seja livre, liberto dessa feitiçaria, né? Que é o feitiço que acontece através do adultério no casamento. Como agir quando o marido não demonstra carinho? Seja você carinhosa e ensine a ele. Provavelmente ele não aprendeu com os pais, ele não aprendeu na vida e alguém tem que ensinar. E você pode ser essa pessoa mais adequada. Quando casamos na igreja, pode colocar mais uma família restaurada. Quando casarmos na igreja, pode colocar mais uma família restaurada, graças a Deus, através de você. Amém, Dani. Eu creio, em nome de Jesus, que você vai ver esse milagre também. Como lidar com o sexo após a traição? Quero engravidar, mas tenho medo. Olha só, Luciana, o sexo é uma decisão de fazer dar certo. É igual a amar. Se você aceitou ele de volta e decidiu amar e decidiu perdoar, usufrua. Eu vejo muitas mulheres abrindo mão do que é delas e quem usufrui é a amante. E eu falo que não, que quem tem que usufruir é ela. Então usufrua, vai namorar, vai virar os olhinhos, ser feliz. E daqui a pouco o bebê vem, no momento oportuno, para selar esse novo tempo na vida de vocês. A Alice está perguntando, o que você me diz casar com uma pessoa que está afastada, mas tem uma conduta evangélica? Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu costumo falar que o caráter, ele se revela não por quem está dentro da igreja, tá? Ele se revela no dia a dia. Então, se ele estiver afastado da igreja, mas ele estiver em Deus, o que é mais difícil, tá tudo bem. Agora, eu escolheria uma pessoa hoje para casar que fosse temente a Deus, que tivesse conduta e que estivesse na igreja, sem dúvida nenhuma. Não quero que ele vá embora, queria só que ele não traísse. Deveria ter uma receita de agir. Deveria, mas não existe, viu? Boa tarde, meu marido não me procura, sofro com isso. Normalmente, homens que não procuram a mulher, normalmente, ou eles estão com disfunção hormonal e não têm coragem de falar, ou eles estão tendo uma prática de masturbação e aí eles se satisfazem sozinhos, ou eles estão em adultério, tendo relação sexual fora do casamento. Você precisa ver em qual condição ele pode estar atuando para que você possa ajudar ele. A Adriana está me perguntando, gostaria de saber o que você acha de os cônjuges morarem em cidades diferentes por conta do trabalho. Eu não acredito em casamento que seja sustentado dessa forma. Ou você vai ficar com ele ou ele vai ficar com você. Ficar dessa forma não funciona. Traição com filho fora do casamento. Traidor recebe perdão e vai conviver com o fruto do pecado. E a traída tem que perdoar e ser fria em ver a criança e lembrar da tal situação. É muito difícil, eu sei que é muito difícil, mas só Jesus, minha filha, na causa, para você conseguir. Humanamente você não vai conseguir. Essa é a verdade. Vamos lá? Eu tenho mais 5 minutos aqui com vocês, gente. A Stephanie disse, Deus me disse na igreja que ele iria voltar de joelhos, mas não consigo acreditar, Nath. Deus me perdoe. Mas ele me vê na rua e desvia de mim e vai a outro lugar. Pois é, amiga, você tem que guerrear, para você ver, né? Na verdade, você hoje não precisa guerrear por ele. Na verdade, você precisa guerrear por você, porque se você não está tendo fé no que a palavra de Deus fala e numa promessa que Deus lhe entregou, nem Deus vai poder agir, né? Vamos lá? Meu marido não quer me ajudar nas despesas financeiras com o bebê. Só me ajuda só no leite, na marra e nem ajuda no cuidado com ele. Estou sobrecarregada, ele sabe, mas só olha para ele. Ô Laila, é muito comum, viu? Você precisa orar muito, minha irmã, para quebrar. Você precisa orar para que Deus quebre a dureza do coração, viu? Opa! Maressa? Alô?
Gente, vocês estão me ouvindo? Porque minha filha conectou o iPad dela aqui e entrou no meu... Nath, existe casamento sem sexo? Não, não existe. Obrigada, parabéns pela gravidez, obrigada. Ótimo, é porque ela puxou o Bluetooth aqui do meu fone e eu achei que tinha saído aqui. Vamos lá, gente, eu tenho mais 3 minutinhos para responder as perguntas de vocês. Mandem aí. Paula, eu digo que a melhor forma de você atrair ele de volta é não fazendo confusão. É você sendo amiga dele, ajudando ele. Como recuperar a confiança depois de uma traição? Não se recupera, gente. Vocês têm que parar com essa ilusão de que você vai voltar a confiar nele plenamente. Isso não existe. Isso é mentira. O que você vai ter é que fortalecer a sua fé. E toda vida que você desconfiar, que você ficar triste, que você ficar angustiado, você vai ajoelhar e vai orar. Do contrário, você não vai confiar. Uma vez que é trincado, para sempre trincado. E aí você vai ter que confiar que Deus é quem vai guardar ele e livrar ele das tentações, né? Minha sogra tem ciúme do meu esposo, ela nem vem na minha casa. Ah, muito comum, né? Aí você tem que começar a olhar para sua sogra como uma mãe e tentar conquistar o coração dela para esse lugar, né? Como esperar em Deus e controlar a ansiedade? Estamos 4 meses separados e não nos divorciamos. A ansiedade, ela é sobrepujada pela fé. Não tem outra forma. A própria palavra de Deus fala que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma. Então a gente precisa, antes disso, apresentar a Deus através de súplica, oração, clamor, né? Então você precisa fazer isso. Apresentar a Deus a sua súplica. Meu marido não está pagando com o dinheiro das crianças. Não entendi. Não entendi, gente. É que às vezes vocês mandam não é nem umas perguntas, só umas frases, né? E eu fico sem entender qual é a pergunta. Gente, mas é isso. Hoje a gente teve a nossa primeira live aqui, perguntas e respostas ao vivo, né? Tô muito feliz. Todas as quintas-feiras, às 14 horas, a gente vai estar aqui com vocês. Eu queria fazer um pedido para vocês. Eu queria que vocês marcassem o máximo de amigas possíveis nas nossas postagens. Eu tenho visto que é interessante porque as pessoas marcam muito umas às outras em sorteios, né? Para ganhar alguma coisa. Mas a verdade, eu acredito que a nossa grande conduta como pessoas, mulheres e homens de Deus é ajudar as pessoas com mensagens que possam trazer esperança, que possam trazer fé, que possam trazer direcionamento. Então eu queria fazer um desafio aqui para vocês. Pega o post que vocês mais gostou, o meu, dessa semana, e marca o máximo de amigas e amigos que vocês querem ajudar, né, de alguma forma, né, através da fé, através no casamento, com várias pessoas. Então, eu queria fazer esse desafio a vocês. Vai lá no meu Instagram, no meu feed, vê qual foi a melhor postagem que vocês acharam dessa semana e marca vários amigos assim, segue ela, porque as mensagens dela vão te ajudar. Esse é o nosso desafio dessa tarde. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, foi um privilégio muito grande estar respondendo perguntas aqui ao vivo. E eu espero vocês nas nossas próximas lives, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe, um ótimo resto de semana. Tchau!